Bom dia, ainda são. Aliás, bom dia nada, boa tarde, meio-dia e 5. Meus queridos, mais uma vez estou aqui para ler a palavra, né, para pronunciar. Ai de nós, se não evangelizarmos nossos irmãozinhos da Testemunha de Jeová. Eles vão de porta em porta, sim, para levar o evangelho. E nós temos vergonha às vezes de falar do Evangelho, de falar sobre Jesus, de ler a Bíblia, né? Então é isso que eu faço. E é em Deus que eu me inspiro, na poesia de Deus, né? Que vale a pena. E lembrando, eu decidi uma coisa. Eu tô vendo assim a família Bolsonaro está muito cheia de inimigos por todas as partes, inimigos muito espirituais, muito fortes na vida deles, pessoas que, sabe, estão provocando brigas alheias. Deixa a família viver em paz. Já pensou se fosse a sua, se fosse com você, com a sua família? Já pensou se alguém fizesse a discórdia na tua família, na tua vivência, seria ruim. Ou na minha, seria péssimo. Nós temos muitas vezes que orarmos. Se não conseguimos mais colocar os joelhos no chão, pelo menos peçamos a Deus para libertação de tudo. Até mesmo, eu sei que eu não gosto do Lula, mas eu sei que ele teve alguns problemas de saúde, melhorou, tá aí, tá bem, pra idade dele ele tá bem. Então, assim, orar pelas pessoas, e ele não é mais uma criança, ele é um idoso, então ele tem que se cuidar também. Então, são coisas que a gente tem que entender. Pessoas. Agora, o político, a política, realmente eu sou mais da questão família contra o aborto. Gente, só quem sofreu um aborto sabe o que é ver algo dilacerar nas suas vísceras. Eu tive um aborto espontâneo. Nossa, gente, eu sou contra totalmente. Às vezes eu lembro de coisas que eu pensei, confesso para vocês, mas Deus sabe os momentos, as horas certas que tem que acontecer nas nossas vidas. E nós que realmente fazemos? Qual é a nossa pronúncia? Temos que ser resistentes, então vamos orar ao invés de depredar o que está acontecendo lá com a Michelle, com o Flávio, orar por aquela família. Tem uma menina de 15 anos, a Laura, gente, uma menina, a única menina do Bolsonaro, né? E a outra que é enteada, mas a filha de sangue, será que ninguém vê o que está acontecendo? E se fosse sua filha, né? Vamos nos colocar no lugar do outro, pedir perdão, agradecer. Então, peraí, eu tenho que pegar alguém, porque tá adentrando. Certo? E aí, gente, esse daqui é o Juvenal. Ele é espertinho, tava vindo dentro de casa, né? Fala aí, Juvenal. Bom dia, gente. Beijos. Vai lá. Ele é espertinho. Gente,
casas com bicharada é dose. Eu deixo às vezes solto para eles aproveitarem, né? Mas adoro se enfiar dentro de casa. Então, vamos orar pela família Bolsonaro, mesmo você de esquerda. Não ore por mal. Eu sei que eu falo muita besteira às vezes nas redes sociais. Eu tenho consciência. Mas, gente, nós devemos orar uns pelos outros. Como eu disse, a pessoa é uma coisa, a família é uma coisa, a política, né, é outra. Se falar, se a gente pôr todo mundo, não vai ter uma pessoa sequer salvadora de tudo. Só que a gente tem que lembrar que Bolsonaro só ficou 4 anos. Daí todo mundo, ele assassinou minha mãe, ele não sei o quê. Gente, ele não veio com uma arma e assassinou. Minha mãe morreu da AstraZeneca. E você sabe, e todo mundo, se vocês pesquisarem, a AstraZeneca está sendo punida no Reino Unido. Foi punida no Reino Unido. Teve um monte de problemas aí, trombose, etc. O Bolsonaro falava sobre isso. É isso que vocês não entendem. As consequências. Todo remédio tem, mas foi muito rápido, gente. Foi uma pandemia para exterminar um pouco da humanidade. Virão outras, porque estão mexendo na Antártida. Essas coisas aí que eu não sei o nome daquele cara lá, maluco da Coreia do Norte, que também é outro que temos que orar. Ele fazendo, não só ele, Estados Unidos também, muitos países aí, mexendo com os mares, colocando, fazendo esses testes nucleares. O que vocês acham que irão surgir? A própria Petrobras, eu posso dizer, porque eu fui na reunião do dia 1º de maio em Macaé. Eu fui e vi com os meus olhos torpedos que eles lançam no fundo do mar para achar petróleo. Vamos com energia renovável, gente. Petróleo mata. As marisqueiras estavam lá falando, sabe? Eu dei apoio para elas, sim. Então temos que pensar também. Mas vamos à nossa palavra, que é o mais importante. Bem, vamos ao segundo livro, né, de Macabeus, onde eu li do 1 ao 18. Deixa eu ver. Segundo livro de Macabeus, capítulo 2, versículo de 1 ao 18. Hoje vou ler do 19, do versículo 19, capítulo 2, continuação, capítulo 2 do segundo livro de Macabeus, até o versículo 32. Então vamos lá. Segunda parte, prefácio. Os acontecimentos efetuados no tempo de Judas Macabeu e de seus irmãos, a purificação do templo sagrado e a dedicação do altar, como também as guerras sustentadas contra Antíoco Epífanes e contra seu filho Eupator. As manifestações celestes sobrevindas em favor dos bravos, que pelejaram corajosamente pelo judaísmo e que, apesar de seu número reduzido, se tornaram senhores de todo o país. Puseram em fuga as hordas bárbaras, redobraram a posse do templo famoso em todo o mundo, livraram a cidade e restabeleceram as leis em vias de abolição. Tudo isso graças ao Senhor, que lhes foi misericordioso. Eis o que Jasão de Cirene narra em 5 livros que nós vamos resumir em um só.
considerando a multidão das letras e a dificuldade que, em vista da abundância dos assuntos, experimentam aqueles que desejam penetrar nos estudos das narrativas históricas. Temo-nos preocupados em agradar aos que apenas desejam ler e facilitar aos que procuram retê-las e ser úteis a todos em geral. Para nós que entendemos, este trabalho resumido não é coisa fácil, mas uma questão de suores e vigílias. No entanto, como aquele que prepara um festim procurando satisfazer aos outros, assume uma tarefa penosa. Assim nós, de boa vontade, tomamos a nós este trabalho, para obter a gratidão de muitos, e deixando para o autor o cuidado de cada assunto em seus detalhes. Nós nos esforçamos por expô-los com auxílio de fórmulas resumidas, assim como para uma casa nova, cabe ao arquiteto preocupar-se com o conjunto da construção, e aquele que está encarregado dos frescos e das pinturas só se ocupe com a decoração. Assim, me parece, é o que nos cabe a nós. Ao autor de uma história toca aprofundar tudo, dissertar sobre tudo, procurar todos os detalhes. Mas o que resume deve, ao contrário, procurar condensar a narrativa, evitar a minúcia na exposição dos fatos. Agora, após tão longos prolegômenos, começamos a nossa relação, porque será absurdo ser prolixo antes da história e breve na história mesma. Gente, aqui eu como autora, né, as minúcias, quem escreve sabe os detalhes, as vidas. Aqui eu me senti assim, as pessoas resumirem é uma coisa legal. Que nem os 10 mandamentos escritos por Deus. Jesus resumiu em uma frase: amai a Deus Todo-Poderoso sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Ponto. Acabou. Mas a gente faz isso. Então aqui eu me senti me senti lisonjeada pela fala da Bíblia. Acho que nós, autores, nos sentimos assim. Deixa eu pegar uma caneta, falar oi pro meu esposo que tá aqui e deixar correr. Deixa eu só anotar aqui. Opa, aí. Daí eu anoto. Capítulo 2, versículo do 19 ao 32. Certo? Daí agora nós vamos ao nosso livro. Livro da sabedoria. Deixa eu pôr aqui a plaquinha. Tá pesada a minha Bíblia. Acho que é porque molhou. Deve ter alguma coisa. Bem, ontem eu li o versículo o 12 ao 21 do capítulo 14. Hoje nós vamos ler do versículo 22 ao 31, que encerra o capítulo 14. Consequências da idolatria. Como se não bastassem, vamos voltar. Livro Sabedoria da Sabedoria, Bíblia Sagrada, capítulo
14, versículos do 22 ao 31. Consequências da idolatria. Como se não bastasse ter errado acerca do conhecimento de Deus, embora passando a vida numa longa luta de ignorância. Eles dão nome de paz a um estado tão infeliz, ou com afeto, sacrificando seus filhos, celebrando mistérios ocultos ou entregando-se às orgias desenfreadas de religiões exóticas. Gente, aqui eu paro. Quantos cantores, né, estão entregando sua vida às coisas ocultas? Estão falando, nos vídeos aparece o demônio. Isso daqui tá tão real, gente. É que as pessoas não trazem a palavra de Deus para os nossos dias. Isso foi escrito por Salomão. Se eu não me engano, o livro de Provérbios e Sabedoria foi Salomão. E a gente fica pensando, como era, né? Será que hoje nós não estamos vivenciando o mesmo ciclo de outrora? Vamos lá, vou ler novamente. Como se não bastasse ter errado acerca do conhecimento de Deus, embora passando a vida numa longa luta de ignorância, eles dão o nome de paz a um estado tão infeliz. Com efeito, sacrificando seus filhos desde o ventre, celebrando mistérios ocultos ou entregando-se às orgias desenfreadas de religiões exóticas. Pessoas que se casam com criança. Isso não pode acontecer, gente. Eles não guardam a honestidade nem na vida, nem no casamento. Mas um faz desaparecer o outro pelo ardil, ou ultraje pelo adultério. Tudo está numa confusão completa: sangue, homicídio, furto, fraude, corrupção, deslealdade, revolta, perjúrio. Perseguição dos bons, que está acontecendo atualmente, né? Esquecimento dos benefícios, contaminação das almas, perversão dos sexos. Olha, gente, como tá real isso daqui. Instabilidade das uniões, adultérios e impudicícias. Impudicícias. Esse eu vou ler, vou marcar para saber o que é. Mas deve ser algo que impudicícias, que não se pune, né? Deve ser isso. Porque o culto de inomináveis ídolos é o começo, a causa e o fim de todo o mal. Seus adeptos excitam o prazer até a loucura, ou fazem particílios falsos, ou vivem na injustiça, ou sem escrúpulo falso, porque confiando em seus ídolos inanimados, esperam não ser punidos de sua má fé. Contudo, o castigo os guardará por duplo motivo, porque eles desconheceram a Deus, afeiçoando-se aos ídolos, e porque são culpados por desprezo à santidade da religião, de ter feito juramentos enganadores, pois não é o poder dos ídolos invocados, mas o castigo reservado ao pecador, que sempre persegue as faltas dos maus. Aqui, gente, ó, seus adeptos, o que eu falei dos cantores, os jovens que veem esses cantores, aplaudem, veem o que eles mostram, a gente tem que pensar, tá bom? Então, isso foi Sabedoria 14, né, do 22 ao 31. Desculpa, eu falei 32, mas foi
Era até o 31, versículo 31, tá bom? Então, essa é a palavra e o nosso terceiro livro, que Deus, assim, bateu no coração para lê-lo. Do 9 ao 20. Hoje nós vamos começar o capítulo 2, né, de Apocalipse. Lembrando da visão de João, do apóstolo João, que foi exilado em Patmos, na Grécia, né, e escreveu, teve as suas visões. Lembrando da escrita lá, né, ali de Macabeus, né, lembrando, olha, todos os textos batendo hoje. Mas Deus é perfeito, né? Se Ele colocou no meu coração para ler, é o que eu vou fazer. Isso é muito importante para mim. Alivia um pouco a alma. E mesmo que você não me siga, eu sei que um dia você vai encontrar algo que vai se inspirar nessa palavra. As mensagens das 7 igrejas. Mensagem a Éfaso. Ao anjo da igreja de Éfaso, escreve: Eis o que diz aquele que segura 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tais obras, teu trabalho e tua paciência. Conheço as tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não podes suportar os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são. E os achaste mentirosos. Tens perseverança, sofrestes pelo meu nome e não desanimastes. Mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Aqui eu lembro dos meus filhos, mas Deus sabe. Lembra-te, pois de onde caístes, arrependa-te e retorna às tuas primeiras obras, senão virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Mas isso também tens de bom, que detestas as obras dos Nicolaítas, como eu detesto. Quem tiver ouvido, ouça o Espírito, diz às igrejas. Ao vencedor darei a comer do fruto da árvore da vida, que se acha no paraíso de Deus. E aqui nós terminamos hoje essa leitura do capítulo 2, versículo 1 ao 7, mas que é tão pequenininho, mas tão profundo, né? Ele fala do retorno a Deus, das pessoas que estão envolvidas com algo, querem, e que voltem ao primeiro amor, né? Que seria Deus. Muito bonito, né, gente? Então, e aqui nós terminamos nossa palavra e espero que todos vocês tenham paz, bem e todo tipo de saúde também. Como diz o Padre Marcelo, isso é para mim mesmo, não é só para você. Prudência, sabedoria, discernimento. Melhor, prudência, discernimento, sabedoria, PDS, né? Então, fiquem com Deus, paz e bem. E não deixem de se inscrever aí no canal, de comentar, né? E de compartilhar a palavra de Deus. Obrigada, fiquem bem.